Olá, felizes. Hoje nós vamos falar do caminho, a porta, a luz que conduz à vida eterna, o modelo que é o Senhor Jesus. Então vejamos bem. Ele disse: aqueles que me imitarem são meus servos. E imitar o Senhor Jesus, vejamos bem. Um exemplo é quando ele chegou no templo, que ele viu as pessoas cambiando, negociando. Claro, ali tinha pessoas de vários países, era um tipo de feira. Então, as pessoas chegavam lá para comprar algum animal em moeda local, tinha que cambiar o dinheiro, trocar uma moeda pela outra. Enfim, a igreja virou uma casa de negócio. A casa de Deus virou uma casa de comércio. Então ele fez um azoraque, que em português quer dizer chicote, e com aquela azoraque ele expulsou os animais, expulsou todo mundo, derrubou as bancas, jogou dinheiro para o chão, por todos lados. Ele, na verdade, se indignou. Agora, como é que fica quem faz das igrejas hoje ponto de negócio, ponto de ganhar dinheiro, ponto de oferir renda? Será que o Senhor Jesus está lá? Se o Senhor Jesus que está lá, não pode ser aquele que foi crucificado. Porque aquele que foi crucificado, primeiro, para mostrar que ele não estava preocupado com dinheiro, ele pegou a bolsa do dinheiro e deu para um ladrão administrar, que é Judas Iscariote, filho de Simão Curtidor, que era o homem mais rico da época. Então, o Senhor Jesus deixou muito claro que o assunto dele não era dinheiro. Nós precisamos observar essas coisas. Ele é o modelo. Nós precisamos ver essas coisas. Ele era o modelo. Então, e o homem que ele entregou a sacola do dinheiro era tão ladrão que quando não tinha quem vender, vendeu o dono da sacola, que era o Senhor Jesus. Então, como é que se precisa de dinheiro na igreja? Claro que precisa de dinheiro na igreja. Pagar as contas, fazer a limpeza da igreja, comprar material de limpeza, enfim, precisa de dinheiro na igreja. Mas o dinheiro que precisa na igreja é para a igreja, para a manutenção, para nós termos onde entrar, para nós termos os bancos para sentar, uma igreja limpa, um lugar, a casa de oração. É o lugar onde se vai adorar a Deus, onde se vai buscar a palavra de Deus e através da palavra de Deus pregada pelo Espírito Santo. Então, e para ser pregada pelo Espírito Santo, não pode ter envolvimento com dinheiro, porque senão o pregador não é um pregador, é um mercenário. Então, a igreja onde se valoriza dinheiro, onde se contabiliza dinheiro, o pregador mexe com dinheiro, é um mercenário, não tem como. E não é um servo do Senhor Jesus, porque não é um imitador do Senhor Jesus. Tem que ter dinheiro, como já foi dito, precisa ter dinheiro na igreja, mas precisa ter dinheiro na igreja de acordo com o que está escrito em Mateus 6, a sua oferta seja secreta e voluntária. Então, e lá está escrito, você contribui secretamente e Deus te abençoa publicamente. Oração, também Mateus 6, oração, entra no teu aposento
e ora secretamente ao teu Pai, e o teu Pai que ouve secretamente te abençoará publicamente. Então, a oração e a oferta estão juntas. Lá, de novo, lá fala esmola, mas não é esmola, é oferta, porque o hebraico é uma língua muito curta, muito pequena, um vocabulário muito pequeno. Então, tem várias palavras que a gente fala, inclusive com a mão. A gente ajuda com a mão, com as mãos, para a pessoa entender o que a gente está falando. Eu não vou citar exemplo por uma questão de tempo. Então, oração secreta e voluntária. E olha, irmãos, vamos tomar cuidado para nós não ficar dizendo aí que eu oro tantas horas, que eu faço. Isso está muito próximo do fanatismo e do farisaísmo, porque a nossa oração a Deus, ela é secreta e voluntária. E Deus que ouve secretamente nos abençoa publicamente. A igreja, a oferta seja secreta e voluntária para a manutenção da igreja, para a manutenção do templo. E até como diz, quando criou, na época de Estevão, que criou o diaconato, para cuidar dos pobres. Então o dinheiro é para cuidar da igreja e cuidar dos mais necessitados. Esta é a função do dinheiro. Cuidar da construção, cuidar da manutenção e também atender os mais necessitados, aqueles que não têm recurso. E essa é a função do dinheiro. Agora, a pergunta é, o templo é de Deus ou é uma casa de negócio? Porque o templo de Deus, a casa de oração, o templo somos nós naturalmente, mas a casa de oração, ela é o lugar que nós nos reunimos para adorar a Deus, clamar e pedir e buscar também a palavra pregada pelo Espírito Santo para alimentar o Espírito de Deus que está em nós, para nos reforçar e dominar a nossa carne e manter a nossa alma viva. A igreja que você frequenta é dessa maneira? Ou é aquela igreja que te faz um monte de promessa, que você vai ter isso, que você vai ter dinheiro, que você vai ficar rico, você vai dar um carro velho, vai ganhar um carro zero? Não, isso aí não é igreja, não. Isso aí é casa de bingo. E olha, e tem um comercial de uma jogatina dessa hoje, que promete que com centavos, com R$1, R$2, você vai ganhar uma grande fortuna. Todo mundo se envolve, gasta dinheiro nisso, que aliás hoje está uma bancarrota. E ninguém ganha nada, todo mundo está endividado, todo mundo está... Olha, está sendo um desastre. O governo federal já está providenciando uma lei para combater isso, porque virou um verdadeiro desastre. Agora, a sua igreja está buscando a Deus em espírito e em verdade? A igreja onde você frequenta está buscando a Deus em espírito e em verdade? Se sim, o que se promete lá é pelo Espírito Santo. Agora, se está te prometendo prosperidade, está te prometendo isso, sai de lá. Lá não tem vida eterna, não. E nós não podemos nos arriscar. Eu vou citar um exemplo. Eu estou indo para um lugar que eu não conheço bem o caminho. Então, eu acho que essa estrada aqui está certa. Eu acho que essa estrada vai me levar lá. Você não pode achar, não. Esse achar é muito perigoso.
Quando nós temos contato com Deus, o nosso contato com Deus, ele é sobrenatural. O nosso contato com Deus, ele reflete em nós sobrenaturalmente. Nós sentimos, mas Deus não é palpável, mas ele é a nossa sensibilidade espiritual precisa sentir Deus comunicando conosco e sente. Deus fala conosco em sonho, Deus fala conosco por sensibilidade mental, Deus fala conosco de diversas maneiras. E se você está tendo comunicação com Deus de uma maneira que você sente que é Ele, exemplo, Deus fala com você e cumpre, Deus fala com você e você sente alegria na alma, sim. Agora, se você está num lugar que tem muito barulho, muita coisa, e você não está sentindo nada espiritualmente, sai de lá. Outro sim, muito importante. Nós temos na Terra 3 tipos de música. A sacra, a carnal e a profana. A sacra, a música sacra, louva a Deus. A música carnal agita a carne, é para dançar, é para... enfim. E a música profana louva os maus espíritos. Então são muito definidas esses 3 tipos de música. Tanto a sacra, quanto a carnal e a profana. E tinha que ser 3, não podia ser 2 nem 4. Então, vê também se na sua igreja, quando toca um hino, se alegra a sua alma. Se alegra a sua alma, é a música suave, que a música clássica ela é suave, ela é a música autêntica. A sua alma sente alegria, você sente desejo de louvar e glorificar a Deus através da música da igreja. Então essa música é sacra. Sacra quer dizer louva a Deus. Carnal, para dançar. Profana, louva outros espíritos. Então, é muito fácil nós sabermos, eu estou no lugar certo, eu estou garantindo a vida eterna, porque é a questão do caminho. Eu estou num caminho, eu acho que é certo. Não, eu acho que é certo. Você acha, o perigo é a pessoa achar que é certo e morre lá, e morreu. Acabou, não tem mais jeito. E na vinda do Senhor Jesus, você ter a terrível surpresa de que você viveu enganado a vida inteira. Por isso que está escrito, cuidai que nos últimos tempos levantará o anticristo, que se possível for, enganará até os escolhidos. Vamos tomar muito cuidado, curta, compartilhe e nos ajuda a divulgar o canal. E vou falar de novo, os meus vídeos não enchem o telefone, porque os meus vídeos estão no YouTube. Quando você ouve, você tem o link, você abre e ouve, mas ele fica lá, ele não entra no seu telefone. Nos ajuda a divulgar, curta, compartilha. Deus nos abençoe. Louvado seja Deus.